Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação inclusiva dentro da análise do comportamento aplicado do autismo, o ABA. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e atualmente eu trabalho como professora de apoio e acompanhamento à inclusão dentro da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos então pensar um pouquinho como que a educação inclusiva pode aproveitar da questão da análise do comportamento aplicado, que é o ABA, para a gente começar a fazer com que as pessoas com autismo realmente estejam incluídas lá dentro da sala de aula. Nós vamos dar início com a frase da Maria Tereza Motoan, que é: inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Então, nós vamos pensar nisso. Nós vamos sair da escola das coisas diferentes e vamos promover as diferenças lá dentro da escola. Então, o que é o ABA? O ABA é análise do comportamento aplicada, desenvolvimento dos conceitos, eles vêm agora no início do século XX. A consolidação desses conceitos acontece em 1938, com o livro do comportamento do organismo, de Skinner. Ainda é uma ciência experimental. A sua primeira fase aí de aplicação aconteceu entre 1950 e 1970, que tem aí a questão da modificação do comportamento. Então, a terapia ABA, ela é baseada nas descobertas de Skinner, ou seja, o foco no comportamento, e esse comportamento ele pode ser modificado e sua relação com o ambiente for mudada. O objetivo principal da terapia ABA para as crianças diagnosticadas com autismo é aumentar a percepção que elas têm do mundo ao seu redor, as suas interações sociais, a sua comunicação. Para isso, o que acontece? As tarefas de aprendizagem propostas pelos terapeutas que fazem o ABA são formuladas de modo a auxiliar as crianças a se atentarem adequadamente para os contextos das pessoas com que convivem. O programa ABA ele constrói pré-requisitos de atenção e habilidades básicas de aprendizagem para as crianças sejam capazes de aprender sem ajuda e estarem preparadas para desenvolver conhecimentos mais complexos. Faz isso direcionando sempre a questão das potencialidades de aprendizagem já presentes que a criança já tem, permitindo que elas sejam efetivadas da maneira apropriada. Então, esse ABA, que é a análise do comportamento aplicado, ele pensa em duas questões, na ciência e na tecnologia. Então, para lidar com o comportamento em todas as situações e contextos que ele ocorre. Por que ciência? Porque ela vem de pesquisas e evidências empíricas. E por que tecnologia? Porque a sua aplicação é sistemática das descobertas científicas, ou seja, ela tem uma sistematização ali para validar a sua veracidade. Então, nós temos a questão do ABA dentro do foco de ensino. Então, na questão da linguagem, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, habilidades do brincar, habilidades do autocuidado e redução de comportamentos aí que seriam alguns problemas. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode pensar na questão do olhar e ouvir, a questão da imitação, a questão do esperar, a vez dela de se comunicar, cuidar de si, demonstrar e aplicar novos passos, esperar que a criança se atente àquelas informações, mostrar para a criança palavras e gestos que servem para se comunicar. Então, esses são alguns das habilidades que nós podemos desenvolver. Então, esse é o objetivo do ABA, ensinar capacidades mais do que conteúdos. Então, o que a gente vai ensinar lá dentro do ABA não são conteúdos, são capacidades, ou seja, estratégias para pensar além daquilo que está posto. Então, por exemplo, a gente pode ter um programa de pareamento de identificação de cores, a qual a criança vai levar a juntar duas cores iguais. O objetivo, então, desse programa não é que a criança aprenda que o azul deve ir com o azul, fazer o pareamento dessas cores, mas sim que ele desenvolva a capacidade de relacionar dois objetos iguais, semelhantes, que têm as mesmas características. Então, ele vai aprender essa capacidade, ele vai conseguir parear qualquer tipo de objetos. E os objetivos, eles devem ser discutidos e apresentados para os pais,
para que eles acompanhem a evolução dessa criança através de alguns registros. É uma terapia intensiva, diretiva e relacional. A terapia ABA cria ambientes especiais para aprendizagem, seja elas em casa, na clínica ou na escola. O que é esse ambiente especial? Ele tem que ser favorável ao aprendizado, ou seja, o próprio comportamento efetivo do terapeuta ou da pessoa que vai conduzir o ABA, ele constitui esse ambiente especial. Esse ambiente é um reforçador, ele pede auxílio para os pais, para os professores, para os cuidadores, todas as pessoas que têm relacionamento com essa criança. A terapia ABA é especialmente funcional porque envolve todas as pessoas que convivem com essa criança e ocorre em todos os ambientes frequentados por ela, ou seja, promove uma mudança abrangente e intensiva. Existe há mais de 50 anos. Então, o ABA é um tratamento baseado em evidências científicas que atestam sua eficácia. As suas técnicas possibilitam ampliar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem e de interação social de cada indivíduo. Procuram também reduzir, por meios práticos de repetição e de esforço de comportamentos negativos, que possam causar danos ou interferir no processo de aprendizagem, podendo auxiliar no aperfeiçoamento de habilidades básicas. Como que nós podemos trabalhar com isso? Como a gente vai fazer o olhar, o ouvir, o imitar, ou atividades mais complexas, como ler, conversar e interagir com o outro. A terapia ABA envolve o ensino intensivo e sempre individualizado, pensando nas habilidades ali que o indivíduo precisa, desenvolver e que possam adquirir mais independência e melhor qualidade de vida. E quais são as 3 razões que nós temos para realizar o ABA? A terapia do ABA funciona, então ela é uma ciência que é comprovada e ela é uma forma de tratamento que tem as questões das investigações científicas e relatos de sucesso. Então, com pessoas que lidam com a questão do autismo, já foi comprovado que é uma terapia que funciona. A terapia ABA não acredita em falhas do aprendiz, ou seja, o terapeuta ABA não acredita que a pessoa é incapaz de aprender, Nenhum ser humano é incapaz de aprender, todos nós aprendemos no nosso momento, no nosso jeito. Então, ao invés disso, ele pergunta como será que eu posso ensinar essa pessoa efetivamente. E o B, que seria a outra etapa da terapia, quando uma criança, um estudante, ele não aprende com aquele terapeuta, o terapeuta sempre vai perguntar o que eu fiz de errado. Isso leva a uma prática cada vez melhor. Então, sempre vai ser possível rever as teorias e as aplicabilidades do ABA com aquela criança. E o ABA respeita o direito de aprender, ou seja, cada um tem sua forma de aprender. Sabendo que somente o aprendizado pode conduzir uma vida plena, os terapeutas do ABA se esforçam para tornar o aprendizado sempre relevante e empolgante. O aprendizado ocorre no ritmo do estudante, sempre respeitando os seus limites. Como eu disse, o ABA vai pensar sempre naquilo que a criança já sabe. E o que isso tem a ver com a questão da inclusão? Quando nós, professores, estamos com o nosso aluno, nós também temos que pensar dessa forma. Como que essa criança aprende? De que forma que ele vai sistematizar esse conhecimento? Ele também tem o seu limite, então qual é o limite dele? Eu preciso conhecer. A análise do comportamento ela é sustentada pelo tripé, que seria a pesquisa, que é a experimentação, com controle de variáveis das respostas e questões científicas, a questão da aplicabilidade, que é utilizando esses conceitos básicos para intervir em questões sociais e relevantes, e a questão da própria teoria, que constrói os conceitos aplicados ao comportamento. Dessa forma, o ABA nada mais é do que uma linha de atuação entre a abordagem comportamental, o qual aplicamos os conceitos teóricos e filosóficos, e as necessidades reais daquele estudante. De acordo com o manual, a análise do comportamento é uma ciência que fornece conhecimentos cientificamente comprovados sobre como e por que o comportamento ocorre. O ABA, então, é definido como uma ciência para avaliar, explicar e modificar comportamentos baseados nos princípios
do condicionamento operante, introduzido lá por Skinner. Nessa perspectiva do condicionamento operante, os comportamentos são aprendidos no processo de interação entre o indivíduo e o seu ambiente físico e social, ou seja, tudo que o indivíduo vai aprender, tudo que a criança vai aprender, está sempre relacionado à questão do ambiente físico e social que ela convive. Então, nós temos aí os fatores comportamentais, os fatores pessoais e os fatores ambientais. Dentro desses fatores pessoais, nós temos que lembrar que tem o biológico, o afetivo e o cognitivo também. E aí nós temos alguns passos aí para a gente poder compreender melhor aí essa questão do ABA. O primeiro é o profissional. No Brasil, não existe uma profissão regulamentada. Então, quem faz esse treinamento do ABA? Existe uma pessoa que é treinada, que tem uma formação específica, que vai fazer o plano para essa criança, e aí o terapeuta ocupacional ou uma outra pessoa pode fazer e desenvolver esse programa com a criança. Primeiro, a gente inicia com uma avaliação. Para a gente falar um pouquinho mais sobre todas essas etapas que esse profissional vai fazer, nós retornamos daqui a pouquinho com a segunda parte da aula. Muito obrigada!